Bom dia, igreja. São todos bem? Todos bem? Amém. Eu tô meio nervoso. Vir aqui, eu considero ser uma grande responsabilidade. Ao sair de casa hoje, minha esposa e meu filho Neemias perguntaram: pai, você está preparado? Eu falei: nunca estou preparado. Nunca estou preparado. Mas eu acho que servir a Deus é isso. A partir do momento que a gente se sente confiante demais, a gente coloca o nosso eu acima de Deus. E eu não quero nunca perder essa dependência de Deus. E se há um momento que eu estou 100% dependente dele e do teu Espírito Santo, é este agora. Eu sei o que o texto tem falado comigo desde o dia que eu recebi o convite. E confesso que pensei em declinar, pensei em não aceitar. Mas algo dentro de mim me obrigou: você vai aceitar. Sabe aquelas respostas que você dá, depois você pensa? O que eu respondi, cara? Mas tá bom, vamos lá. Eu tenho visto, eu sempre tive uma certa resistência quanto ao livro de Apocalipse, sempre. E quando o André me passou o tema, eu falei: poxa vida, Apocalipse, eu gosto de falar do Velho Testamento, eu gosto de falar do Novo Testamento, mas Apocalipse, puxa vida. Mas eu confesso que a introdução do André abriu uma porta na minha mente, porque durante anos eu vi Apocalipse como um livro enigmático, né, que traça o futuro, né, final dos tempos. E é um livro tão simples que nada mais é que a revelação do próprio Jesus, de como ele espera que a sua igreja seja, como ele espera que os seus servos se portem. E quando essa chave virou, eu passei a olhar para o Apocalipse de uma forma melhor, com menos medo e com mais confiança. Aí vem a Ingrid e me traz uma palavra maravilhosa no dia 4, onde nos instrui a olhar onde nós caímos e a gente se colocar de pé. Aí veio no dia 11, eu não pude estar aqui, o Vitor trouxe uma palavra maravilhosa que acendeu em mim a necessidade de ser testemunha viva de Cristo. Ele trouxe uma interpretação real no sentido da palavra mártir, testemunho. E é o que Cristo nos convida nos últimos dias, nos dias de hoje, nesses dias atuais, de sermos testemunho e testemunha de Cristo. E hoje eu venho falar sobre a igreja de Pérgamo. Já falamos sobre Efésios, já falamos sobre Esmirna e hoje vamos falar sobre Pérgamo. O teólogo Wright, ele faz uma analogia no seu comentário. Eu brinquei com Jaime que dele eu só aproveitei a introdução e dei um toque meu nessa introdução dele. Na introdução dele ele falava de uma cidade chamada Lincoln, na Inglaterra, que era um determinado local que de longe você avistava aquela cidade. Ele comparava aos arranha-céus de Nova York. Mas como belo-horizontino que sou, e congrego numa igreja genuinamente belo-horizontina, eu não vou falar de Lincoln, muito menos de Nova York. Eu vou falar do edifício JK, que é um dos maiores edifícios que temos em Belo Horizonte. São 130 metros. De qualquer parte da cidade você consegue ver o edifício JK. 32 andares. E antigamente à noite era melhor ainda, que você tinha ali o famoso relógio do Itaú, que infelizmente foi removido. Da janela da minha casa, do meu
meu quarto, eu chegava lá, via as horas. Talvez na sua casa você podia ver as horas no relógio do Itaú. Assim era Pérgamo. Pérgamo era construída, era uma província romana, assim como as sete cidades que vai ser dita aqui. Esmirna, Efésios, Pérgamo, eram províncias romanas. Mas Pérgamo em especial era uma cidade absolutamente idólatra. Tinham vários templos, divindades egípcias, deuses gregos. E além de tudo, tinha ali o Império Romano. E os romanos tinham seus imperadores como deuses ou semideuses. Ser crente nessas cidades, em especial Pérgamo, não era nada fácil. Como é que você poderia servir a Deus, anunciar a Cristo numa cidade que era tomada por uma cultura politeísta? Vários deuses, sacrifícios, onde a moralidade não tinha o menor sentido. Era assim o Império Romano. E você precisava ser fiel a Cristo e ao seu Evangelho. Não era fácil. Mas Jesus escreve a essa cidade, a igreja em especial em Pérgamo. E a primeira coisa que me chama a atenção nas cartas de Apocalipse é a onisciência de Deus, um dos seus maiores atributos. Ele começa dizendo: eu sei as tuas obras. Meu irmão, eu já começo aqui tomando um puxão de orelha da parte do Espírito Santo. Luiz, eu sei das suas obras, cara. Eu sei como você é dentro da estação casa, mas também sei como você é no seu ambiente de trabalho. Eu sei como você é atrás do volante quando você está conduzindo um passageiro. Você não me engana, Luiz. Eu sei tudo de você. O salmista diz que não há lugar que a gente possa se esconder de Deus. Qualquer um de nós podemos nos esconder do Jaime, do André. Podemos fazer coisas ocultas diante da nossa liderança. Mas diante de Deus nós não podemos. Então o primeiro tópico que me chama a atenção nessa carta é a onisciência de Deus. Ele te conhece. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Você não é um fruto do acaso. Ele te formou. E você também não está aqui por um acaso. Ele te trouxe aqui através do Espírito Santo. Eu sei que essa palavra, que essa ministração fala muito mais em mim, mas eu tenho certeza que vai falar, nem que seja um pouquinho, com vocês também. Então a onisciência de Deus aqui, ela é notória. Ele nos conhece e sabe muito bem o que nós fazemos fora desse lugar. Ele sabe, como foi dito aqui no período de louvor, quando a gente está afim ou não de vir para a igreja. Deus conhece, meu irmão. E quando ele se refere que eu sei aonde você mora, e onde você mora é trono de Satanás, é exatamente porque Pérgamo era uma cidade politeísta. Era uma cidade de muitos templos, de muitos deuses. Então ali, Jesus considerava ali, talvez Pérgamo fosse a cidade mais importante dessas 7 cidades. A que mais causava impacto. Não sei, talvez fosse. Mas ele diz também que a igreja, o anjo da igreja, reteve o nome de Cristo. Ele era fiel. É tão bom ouvir isso, né? Jaime, eu te conheço. Eu sei que você retém o meu nome. Eu sei que você guarda a minha fé. Mas Estação Casa, tenho poucas coisas contra vocês. É duro ouvir isso, né? Tá indo tudo bem. Mas
tem um negócio aí que está me incomodando. Eu falei com o Jaime, eu me abri com o Jaime outro dia, eu nem sei para que eu escrevo esboço. Eu nunca sigo, mas está na benção. Eu gostaria de conjecturar aqui o seguinte. Vamos imaginar que Jesus esteja escrevendo não a Pérgamo, mas esteja escrevendo hoje a Estação Casa. Mas como assim, Luiz? Belo Horizonte também nós temos muitos templos, temos deuses diversos, temos várias religiões. E eu tenho aprendido aqui na Estação Casa, na igreja anglicana, a não debater religião, a não criticar a igreja. E eu jamais vou usar a tribuna para fazer isso. Mas eu gostaria que a igreja entendesse que Belo Horizonte é cheio de templos, é cheio de deuses. Tem templos que cultuam a sexualidade, tem templos que cultuam a glutonaria. Tem N templos aí fora. Se essa carta fosse escrita hoje, ao invés de Pérgamo, fosse escrita a cidade de Belo Horizonte e em especial a Estação Casa. Como Jesus falaria conosco essa manhã? Temos guardado o nome de Jesus em nosso ambiente de trabalho? Temos honrado? Temos sido verdadeiramente fiéis ao Senhor? Será que quando nós vimos, será que quando a gente vem aqui para a Estação Casa aos domingos, a gente vem aqui numa expectativa de receber algo em troca? Ou vemos aqui na expectativa, na intenção de verdadeiramente adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor? Qual é a nossa intenção, Jaime, quando nós passamos e subimos essas escadas e passamos por essas portas? Qual é a intenção dos nossos corações quando saímos de nossa casa e projetamos vir aqui para a igreja? É de cumprir um ritual? É de sermos religiosos ou de sermos adoradores? E quando saímos aqui do templo, o que fazemos com o alimento que nós recebemos? Eu conheço as suas obras. Eu sei onde tu habitas. O que temos feito com o maná que recebemos aqui todos os domingos, presencial ou virtualmente, quando você não pode vir, você ouve pelo Spotify. O que temos feito? É um puxão de orelha que é dado primeiro a mim. Porque a palavra fala com quem anuncia em primeiro lugar. É uma palavra de exortação, sim, é uma palavra de exortação, mas também é uma palavra que nos convida ao arrependimento. É uma palavra que nos convida a trazer à tona o que está acontecendo. Porque se o Senhor está trazendo isso para mim, eu preciso mudar em alguma coisa. Se a igreja está ouvindo essa palavra hoje, é porque a igreja Estação Casa precisa mudar alguma coisa. Precisamos ser mais atuantes, precisamos ser mais reverentes, precisamos ser mais fiéis ao Senhor. O texto fala sobre os nicolaítas. Às vezes nos comportamos como eles. Às vezes, muitos de nós têm suas esposas, os que são casados, mas não deixam de flertar lá fora. Muitos de nós estamos aqui adorando, mas não deixamos de compartilhar alimentos consagrados. Isso tudo interfere a nossa caminhada com o Senhor. Não é fácil falar isso que estou falando aqui. Eu falo com o Jaime, nós tivemos a oportunidade de sair uma vez, precisamos sair de novo, tomar aquele cafezinho.
eu me cobro muito. Comigo, o meu próprio psicólogo, quando eu fazia análise, falava comigo: Luiz, você se cobra demais. Eu não consegui vencer isso ainda. Eu continuo me cobrando. E no que diz respeito à obra do Senhor, é que eu me cobro mesmo. Eu não me julgo digno, muito menos apto de estar aqui nessa tribuna. E eu aceitei por um motivo de força maior. Algo dentro de mim me convenceu a aceitar esse convite. Eu fui pastor auxiliar em alguns ministérios. E meu primeiro ministério, eu cobrava muito dos jovens. Era uma igreja formada de jovens. E eu, certa vez, pastor, eu descobri que eu estava de banco, não sabia por quê. Mas a pastora presidente já não teve coragem de chegar para mim: irmão, o bicho está pegando. Aqui, dá um tempinho aí. Ela não teve, ela não falou isso comigo. Sabe quando você sai de casa com aquela mensagem ardendo no seu peito, fala: hoje eu vou pregar. Aí você tinha o louvor de 2 horas e 5 minutos para ministrar a palavra. Aí você achava: não, hoje eu vou pregar. Aí vinha um pregador de fora. Aí eu gostava. Porque as 2 vezes que o pregador de fora foi lá, eu lá de cabeça baixa, Deus usou aquele pregador de fora para me honrar. Aí um dia, em reunião com a minha pastora, eu entendi. Foi onde eu fiz a leitura que eu estava de banco. Os jovens viraram para a pastora e falaram: pastora, o negócio é o seguinte. O pastor Luiz não dá conta nem de suas filhas, vem querer dar conta de nós? Porque eu pregava e eu falava para eles a questão do comportamento. Irmãos, todo dia eu via um irmão: pastor, ora para o meu namoro. Aí pensava de não. O mesmo irmão com outra irmãzinha. Aí do público eu falei: gente, não me peça para orar por namoro. Não vou orar mais. Se você já tiver decidido ficar noivo e casar, tudo bem. Mas aí eu comecei a pegar pesado e eles me colocaram no banco. E glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Pelo fato de eu me cobrar muito. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Quando a gente vem para a igreja, a gente tem que vir com o propósito de adorar esse Deus. Nós temos que vir com o propósito de reverenciar esse Deus, do louvor à ministração. E quando eu sair lá fora, o que eu escuto, eu tenho que pôr em prática. Eu não posso ser como o livro de Tiago, né? Ser apenas um ouvinte, eu tenho que ser praticante. Eu tenho que pôr isso em prática. Quando eu consigo colocar isso em prática, meu irmão, as coisas se tornam melhores para mim. Quando você olha por todos os perrengues que as igrejas da Ásia passaram, a igreja primitiva passou, Jaime, e nós olhamos para a igreja de hoje, eu me pergunto: será que realmente eu sou a igreja de Cristo? Aqueles homens, mulheres, eles abriam mão de tudo para servir a Deus. Eles abriam mão até mesmo de suas posses, ninguém tinha nada em comum, tudo era em comum. A igreja primitiva queria fazer alguma coisa, todos se prontificavam. Nós temos encontro de homens aqui, tivemos encontro de homens recente aqui, foi 5, né? Nós temos quantos homens aqui, Jaime? Aproximadamente? 20 homens nós temos aqui na igreja. Irmãos, é só o posto da igreja, tá? Os visitantes, deleta essa informação, por favor, tá? Mas se quiser participar do próximo encontro de homens, tenha vontade. 20 homens. Estava lá o nosso reverendo de férias, André, Bill, Léo, e eu que cheguei lá depois das 8 após um trabalho. E cadê os outros 15 homens? Onde estavam?
Igreja é comunidade. Igreja é família. Igreja é participação. Ah, mas eu tinha compromisso. Aqui. Procura a liderança da igreja e procura conhecer a agenda da tua igreja. Isso é muito importante. E olha que eu ainda nem sou membro oficial da igreja, tá? Eu vou ser confirmado em novembro ainda. E eu já sinto essa importância. Toda a programação que eu puder participar dessa igreja, eu quero participar, porque essa igreja, ela me alimenta. Essa igreja, ela me faz bem, ela me faz crescer. Essa igreja tem um diferencial que as outras igrejas lá fora não têm. Eu sinto te falar isso. Aqui nessa igreja, nós ouvimos o evangelho sendo pregado da forma genuína. Aqui nessa igreja nós temos Cristo como centro da mensagem. Não é a prosperidade, não é a vitória, não é você vai ter se você dar. Não é troca. Aqui você tem Cristo como centro. E foi isso que me atraiu a essa igreja. Nem mesmo quando me trouxe aqui a primeira vez, eu fiquei assim meio... achei estranho. Aí assim que eu perdi minha mãe, eu voltei a frequentar a igreja. Após 4 anos fora de uma igreja, após 4 anos ter negligenciado, aberto mão. Falei, Deus, eu não quero ser pastor mais, chega. Quer ficar sentadinho na cadeira, só ouvindo e me alimentando. Até o André me chamar para pregar, né, André? Sabe por quê? Porque ao invés de olhar para Cristo, eu olhava para o homem. Talvez é isso que te faz faltar um culto. Porque você está olhando para o homem. Começa a olhar para Cristo. Conheço as tuas obras. Eu sei onde moras. E ao anjo da igreja está escrito, a estação casa eu escrevo essa manhã. O que será que Jesus tem que eu preciso mudar? O que será que Jesus tem que o Jaime precisa mudar? Que o André precisa, que o Vitor, que a Vi, que o Tachinha, que o Lázaro, que a Mi? O que tem que mudar em nós? Eu preciso de mudar. Eu conheço os meus defeitos. E eu sei o cerne dessa mensagem aqui dentro. Eu sei o que Deus está tratando, o Espírito Santo está tratando aqui dentro. Mas eu gostaria que você procurasse o que Deus está tratando dentro de você nesse momento. É isso que eu quero que você procure nessa hora. Não é o que eu estou falando aqui, é o que o Espírito Santo está falando dentro de você nesta hora. O que você tem que mudar? Não é o que você tem que mudar para agradar o Jaime. Ah, agora eu vou participar do encontro de homens. Ah, eu vou lá para a festa dos anos 80. Eu vou ser atuante. Não, é o que você precisa mudar para agradar a Cristo. O que você precisa mudar para você ser verdadeiramente um mártir, como brilhantemente o Vitor nos trouxe aqui no domingo passado, ser uma testemunha. O que você precisa mudar para se pôr de pé, como a Ingrid nos falou no domingo anterior, na primeira mensagem da carta a Éfesos? Aonde você caiu? Aonde, Luiz, você caiu? Que você precisa se pôr de pé novamente. Esse é o convite para nós essa manhã. Ao anjo da igreja, estação casa, eu escrevo. Gostaria que toda vez que você lesse esse texto, Jesus está falando comigo. E é interessante que o versículo 16 fala, arrependa-se. Interessante, e isso tá sendo construído na minha mente ainda, sabe, Jaime? Eu li em uma das Bíblias que eu tenho um comentário lá na King James falando que alguns creem, há uma linha teológica que acredita que o anjo da igreja que se é referido nessas cartas é tipo assim, o anjo da guarda da igreja. Há outros dizem que é o pastor da igreja, no caso é o Jaime. Eu não sei quem está certo.
Como eu disse, está sendo construída aqui ainda. Está sendo revelado aqui dentro ainda. Mas olha só. É o anjo que ele chama ao arrependimento. Não é os nicolaítas, não é aqueles que estão como Balaão, é o anjo da igreja. Agora, se é o pastor, se é o anjo da guarda, não importa. Mas é o anjo que precisa de arrependimento. Ou seja, vamos conjecturar aqui, Jaime, tem alguma coisa errada aqui na estação casa. E cabe a você corrigir isso, Jaime. Se você não corrigir, eu vou vir rapidamente. E eu mesmo vou tratar com essas pessoas que estão pisando na bola aqui. Não é isso que está escrito no texto? Olha para você ver. Versículo 16. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Mas poucas coisas tenho contra ti. Versículo 14. Tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, que ensina Balaque, diante. Assim tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, versículo 16, arrepende-te, pois, quando não, em breve, virei a ti e contra eles. Ou seja, o Jesus vem a quem? Ao anjo da igreja. E vai pelejar com quem? Com os que seguem a doutrina de Balaão e os nicolaítas. Ou seja, Jaime, põe ordem na casa. Porque se você não pôr ordem, eu vou pelejar com os que estão em falta. Luiz, no livro de Hebreus diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Igreja Estação, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas Deus promete um maná secreto. Como é que é esse maná, Luiz? Não sei, ele é secreto. Mas uma coisa eu posso te dizer. O maná era o alimento que vinha de Deus. O Jaime me corrija depois, mas a minha interpretação do maná secreto, olha, resista ao mundo, resista às suas seduções, resista à sua preguiça, o seu desânimo, a sua falta de reverência, resista. Eu vou te sustentar. Eu vou te alimentar. Eu vou cuidar de você. Os crentes de Pérgamo tinham dificuldade em ser crentes devido à variedade e à pressão da igreja romana, do Império Romano. Mas Jesus, ao que vencer, vença a sua carne, vença os seus desejos, vença o seu pecado, vença as suas limitações, e eu vou te sustentar. Na minha concepção, o maná secreto é a sustentação de Deus na minha escolha em servi-lo, sem medo de ser perseguido. Na quinta-feira eu tive com alguns amigos rapidinho e um deles pegou na minha cruz. Uai, evangélico pode carregar a cruz? Qual o problema? Qual o problema de eu ter essa cruz aqui? Não tem problema nenhum. Mas está vendo como você é visto lá fora? Está vendo como eles te olham lá fora? Essa mesma pessoa que pegou e falou assim, mas evangélico pode ter cruz? Quando eu fui consagrado a pastor, ele virou para mim, agora você vai ficar rico. Você não vai trabalhar mais, vai virar pastor. Foi o que eu vi da boca dessa mesma pessoa que pegou. Foi o que eu vi da boca dele. Que eu agora seria rico. Nunca aceitei, meu irmão, oferta de igreja. E quando aceitava constrangido. Eu tenho uma amiga que toda vez que eu tinha oportunidade de pregar lá, ela tirava a oferta, me entregava. E quando ela via que eu ia devolver para o gasofilácio, ela tomava e me devolvia de novo. É Deus que está mandando te dar. Amém, irmã. Glória a Deus.
É isso, meu irmão. A palavra de hoje é um convite à nossa reflexão. O que temos feito? Amém? E quero encerrar. Já falei do maná. Agora quero falar. Ao que vencer darei eu o comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Deus tem mudança para todo aquele que obedece. Deus tem transformação para todo aquele que resiste. Deus tem tudo para mim e para você, meu irmão, desde que a gente escolha Ele. E não os prazeres, e não o que o mundo quer nos dar. Eu pulei uma parte aqui que diz que o Senhor vai tratar com a sua palavra, certo? O mesmo livro de Hebreus fala que a palavra que sai da boca de Deus é como espada, não é isso que está escrito aqui em Apocalipse? Em Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que é capaz de separar corpo e alma. Alma e espírito. E é capaz de sondar os nossos pensamentos. Toda vez que você abre essa palavra, ela está te cortando. E ela está separando o seu corpo e a sua alma, o seu espírito. Infelizmente, muitos de nós só abrem quando está aqui na igreja. Que nós possamos mudar isso a partir de agora. Que em nome de Jesus eu possa mudar isso a partir de agora. Amém, igreja?